Olá, está começando mais um Revista TST, o programa que te deixa por dentro de tudo que é notícia na Justiça do Trabalho. Dá só uma olhada no que preparamos para a edição de hoje. Família de caminhoneiro morto em acidente por excesso de velocidade não tem direito à indenização. No julgamento, prevaleceu o entendimento de que a culpa foi exclusiva da vítima. Sindicato dos Petroleiros consegue anular redução salarial aplicada pela Petrobras. E você vai ver ainda uma reportagem especial sobre iniciativas da Justiça do Trabalho para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Tudo isso agora no Revista TST. O Revista TST começa com decisão da Seção de Dissídios Coletivos. A SDC declarou não abusiva uma greve realizada por rodoviários de Recife. Nessa decisão, Anderson, o colegiado considerou que o sindicato patronal não respeitou o acordo firmado com a categoria de não acumular as funções de motorista e cobrador. O repórter Rafael Oliveira acompanhou esse caso e traz as informações para a gente. Oi, Rafael. Oi, Luana. Oi, Anderson. O dissídio coletivo foi ajuizado pelo Sindicato das Empresas de Ônibus de Pernambuco contra o Sindicato dos Trabalhadores do Setor. O objetivo era reconhecer a ilegalidade e a abusividade da greve, que durou 2 dias. Por maioria, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região declarou o movimento grevista abusivo, devido aos transtornos e prejuízos enfrentados pela população. O TRT também decidiu pela suspensão do contrato de trabalho nos dias paralisados, com possibilidade de cortes nos salários. O Sindicato dos Rodoviários recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A alegação foi que a greve havia sido motivada pelo descumprimento de cláusulas negociadas em audiência de mediação. Uma delas tratava do fim da acumulação das funções de motorista e cobrador. Segundo a entidade sindical, o movimento foi suspenso com a promessa da categoria patronal de cumprir o acordo. Os argumentos levaram a Seção de Dissídios Coletivos a ter entendimento diferente do regional. O relator do recurso, ministro Maurício Godinho Delgado, aplicou ao caso a jurisprudência do TST, que não considera abusivo movimento grevista motivado por descumprimento de acordo por parte dos empregadores. Se é um dissídio coletivo de greve, o processo pode ter, sim, essa peculiaridade. Acordos parciais que não extinguem a integralidade do processo. Então, estamos tratando aqui exatamente dessa última parcela que acabou não sendo objeto do acordo. Eu não vejo nenhuma irregularidade, é algo peculiar, mas é algo que mostra o papel da Justiça do Trabalho cumprindo a sua função de pacificação do conflito. Não há irregularidade quanto a isso e, aliás, constou em ata que os acordos foram parciais. Ainda conforme o relator, quando se trata de paralisação em função do não cumprimento de cláusulas contratuais, a greve deixa de produzir o efeito de mera suspensão, situação em que os dias de greve não são pagos. Por unanimidade, o colegiado considerou o movimento grevista não abusivo e determinou o pagamento dos dias não trabalhados aos que não compareceram ao serviço. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Rafael. Até a próxima. Muito obrigada, Rafael. Agora uma dica. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançaram guias para contribuir com o combate ao assédio, à violência e à discriminação no trabalho. Os materiais trazem orientações sobre como enfrentar, identificar e agir diante dessas práticas. Tá vendo esse QR Code aqui na tela? Por ele você pode baixar os materiais gratuitamente. E logo após o intervalo, família de caminhoneiro morto em acidente por excesso de velocidade não tem direito à indenização. É daqui a pouco. Vamos agora acompanhar as decisões de destaque das turmas do tribunal. Um caminhoneiro de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, morreu em um acidente causado por excesso de velocidade. Segundo a perícia, ele estava a 132 km por hora em uma rodovia cuja velocidade máxima é 60 km por hora.
Nesse caso, Anderson, a família entrou com recurso no TST na tentativa de responsabilizar a empresa para a qual o motorista trabalhava, mas o pedido foi negado pela primeira turma. No julgamento, prevaleceu o entendimento de que a culpa foi exclusiva da vítima. O acidente ocorreu em uma rodovia de Mato Grosso. O caminhão saiu da pista e tombou numa curva. No processo, foi incluída uma conversa por mensagem em que o motorista reclamava de um suposto problema mecânico no caminhão. Com base nesse relato da vítima, a família pediu a responsabilização da transportadora pelo ocorrido. Em defesa, a empresa alegou que o veículo era seminovo e estava em perfeitas condições. A transportadora também apresentou laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, que concluía que a vítima dirigia em velocidade acima da permitida. Além disso, foi comprovado nos autos que o trabalhador havia recebido diversas multas por excesso de velocidade durante o contrato de trabalho. Diante das evidências, o juízo de primeiro grau negou o pedido de indenização aos familiares. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a sentença. O TRT considerou o laudo pericial que, além de comprovar as boas condições da estrada, demonstrou que o caminhão estava a 132 km por hora, numa pista em que a velocidade máxima permitida era de 60 km por hora. O regional concluiu que não poderia prevalecer o critério objetivo de responsabilização quando o acidente é causado por culpa exclusiva da vítima. Da decisão, a viúva e as filhas do caminhoneiro recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela primeira turma. O relator, ministro Amaury Rodrigues, manteve o entendimento do TRT. Ele ponderou que o caso não se refere à falha humana, mas sim a ato voluntário de desrespeito às regras de trânsito. Não vejo como fazer prevalecer a responsabilização pelo risco quando o acidente do trabalho foi causado por ato culposo praticado pelo próprio trabalhador em descumprimento de seus deveres funcionais e das normas de segurança no trânsito, que são estabelecidas com o objetivo de impedir a ocorrência de acidentes. Não há como reconhecer com causalidade quando o acidente automobilístico não foi ocasionado pelo risco de se dirigir na estrada, mas pelo considerável excesso de velocidade desenvolvido pelo trabalhador na condução de um veículo pesado e que, por isso, tornava ainda mais desaconselhável o excesso de velocidade. Por maioria de votos, a primeira turma rejeitou o recurso da família do motorista, que pretendia responsabilizar a transportadora pelo acidente. Não cabe mais recurso. O Sindipetro, sindicato que representa pessoas que trabalham na indústria petroleira, conseguiu anular a redução salarial aplicada pela Petrobras em Minas Gerais. A medida havia sido tomada durante a pandemia da Covid-19. A terceira turma do TST entendeu que o corte nos salários foi decidido de forma unilateral, sem a realização de acordos individuais. A redução foi aplicada nos primeiros meses da pandemia da Covid-19 em 2020. O plano de resiliência da Petrobras visava diminuir custos e cortar despesas com o pessoal. O abatimento de 25% no valor dos salários da equipe do setor administrativo foi acompanhado da diminuição temporária da jornada de trabalho de 8 para 6 horas durante um período de 3 meses. O Sindipetro alegou que a redução salarial poderia causar graves prejuízos a cerca de 500 pessoas com reflexos em familiares que ficariam vulneráveis enquanto o coronavírus avançava. O sindicato sustentou também que os salários dos lotados em áreas administrativas já eram menores, porque eles não recebiam os adicionais referentes ao regime de turno. Ainda segundo a entidade, a alteração contrariou as normas legais por ter sido implementada de maneira unilateral, sem diálogo com os sindicatos ou acordos individuais. A Petrobras argumentou que foram feitas reuniões mediadas pelo Ministério Público do Trabalho para as negociações. De acordo com a empresa, a pandemia causou uma diminuição da demanda do setor de óleo e gás e um aumento de custos decorrentes da necessidade de isolamento social da força de trabalho. A petroleira também alegou que a redução salarial era respaldada pela medida provisória número 927 de 2020, que dispensava a negociação coletiva.
Quando analisou o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a decisão de primeiro grau que anulou a alteração contratual e condenou a Petrobras a manter os salários integrais pagos à época, sob pena de multa diária de R$ 1.000 por trabalhador. Na sentença, o TRT diz que, apesar do reconhecimento do estado de calamidade pública, deveria ter havido, no mínimo, negociação individual diretamente com cada pessoa empregada, o que não foi observado pela empresa. A Petrobras entrou com recurso no TST. O relator foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele explicou que a redução salarial sem a participação dos sindicatos foi autorizada durante a pandemia como medida extremada e excepcional. Conforme o ministro, a MP 927 autorizava expressamente a redução proporcional da jornada e dos salários ou a suspensão temporária do contrato de trabalho mediante acordo escrito entre as partes, sem negociação coletiva trabalhista. Neste caso, não houve o cumprimento pleno dos requisitos que já eram bastante favoráveis à empresa, mas exigiam um acordo bilateral e que não houve. Então, eu não vejo como alterar a decisão de origem. A terceira turma seguiu o voto do relator. A Petrobras entrou com recurso. A gente segue com o nosso giro. Vamos agora para a segunda turma, que considerou inválida norma coletiva que flexibilizava o descanso semanal de trabalhadores de uma empresa de navegação do Amazonas. A categoria operava embarcações entre Manaus, Porto Velho e Belém. Algumas pessoas chegavam a trabalhar até 30 dias sem folgas. A repórter Samantha Flor tem os detalhes desse caso para a gente. Oi, Samantha. Oi, Anderson. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho disse que a Chibatão Navegação de Manaus exigia jornadas exaustivas, sem conceder folga semanal. Segundo a denúncia, alguns empregados só tinham direito a um dia de descanso após 30 dias ininterruptos de trabalho. O MPT sustentou que a empresa é a maior do ramo de navegação do Amazonas. Tem cerca de 146 embarcações, como balsas e empurradores, que atuam no transporte de cargas que chegam a Manaus. Ao todo, a Chibatão emprega mais de 1.300 pessoas e quase 300 são fluviários. Segundo o MPT, a empresa não tem equipe para cobrir folgas, o que inviabiliza a elaboração de uma escala de revezamento. A Chibatão alegou que cumpria a Convenção Coletiva de Trabalho, que previa folgas aos embarcados na proporção de 25 dias trabalhados para 5 de descanso. Além disso, o acordo coletivo também estabelecia que a cada 75 dias embarcados, os fluviários teriam direito a 15 dias de folga no porto da cidade de contratação. Ainda segundo a empresa, não há previsão legal de 2 dias de folga para cada dia de trabalho, porque a mão de obra é escassa. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, reformou a sentença de primeiro grau que havia aceitado os pedidos do MPT e retirou a condenação por dano moral coletivo. Para o TRT, as normas coletivas eram válidas e, diante da peculiaridade da atividade econômica da empregadora, compatibilizavam direitos sociais com a livre iniciativa. O regional, no entanto, manteve a obrigação de a empresa organizar equipes de revezamento para as folgas dos trabalhadores que realizam viagens, sob pena de multa por descumprimento. No recurso ao TST, o MPT questionou a conclusão do TRT de que as especificidades do trabalho justificariam a flexibilização. Sustentou ainda ser inadmissível que um fluviário trabalhe por 75 dias antes que tenha direito à folga, mesmo que as viagens durem em média de 11 a 15 dias. A relatora na segunda turma, a ministra Maria Helena Malman, afirmou que o processo não se enquadra no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das normas coletivas. Isso porque o caso trata da flexibilização de direito previsto expressamente na Constituição Federal, que não pode ser negociado. A ministra destacou também que os trabalhadores marítimos têm regime especial de duração do trabalho.
Na decisão, ela determinou que as folgas sejam concedidas ao fim de cada viagem na proporção mínima de 1 dia de descanso para cada dia de trabalho embarcado. A segunda turma também restabeleceu a condenação por dano moral coletivo, no valor de R$300 mil, e a previsão de multa em casos de descumprimento das determinações. Após a decisão, a empresa entrou com embargos de declaração. Eu volto com vocês no estúdio. Ok, Samanta, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E no próximo bloco, tem reportagem especial que destaca iniciativas da Justiça do Trabalho para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente volta já. Estamos de volta e com dados positivos sobre os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, os CEJUSCs. Como a gente pode ver aqui na nossa tela, só em 2023, os centros dos 24 tribunais regionais do trabalho de todo o país movimentaram quase 7 bilhões de reais em conciliações realizadas. E Luana, no Tribunal Superior do Trabalho já temos dados atualizados, viu? Olha só, 65,3% foi o índice de conciliação obtido até 3 de maio deste ano. O total arrecadado com os acordos chegou a mais de 542 milhões de reais. E para contribuir ainda mais com esses números, de 20 a 24 de maio, a Justiça do Trabalho vai realizar mutirões de conciliação no Brasil todo. Com o slogan "É conciliando que a gente se entende", a 8ª edição da campanha reforça a ideia de que, com diálogo, é possível firmar acordos e criar soluções que encerrem conflitos e tragam benefícios para os envolvidos. Lembrando que, por causa da situação das enchentes no Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região adiou para o 2º semestre a participação das unidades do Estado na Semana Nacional. E fica agora com outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, suspendeu até 31 de maio os prazos processuais de todas as ações em andamento no tribunal que envolvam o estado do Rio Grande do Sul e que as partes sejam representadas por advogados gaúchos. A determinação considera o estado de calamidade pública decretado em municípios do sul do país após enchentes. O TST promoveu a 2ª edição do seminário Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista. O evento, realizado em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, foi destinado às pessoas que atuam na fase de execução dos processos. É nessa etapa que os direitos reconhecidos em juízo devem ser pagos. No evento foram abordados temas como a execução individual de sentença coletiva e os reflexos no processo do trabalho. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que abrange o Mato Grosso do Sul. Durante a visita, ela destacou que as 25 varas do trabalho sul-mato-grossenses ficaram acima da média no Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho em 2023. Está aberta a primeira pesquisa de necessidades e interesses de usuários externos da Justiça do Trabalho. O objetivo é entender as demandas e expectativas de quem utiliza os serviços digitais do Judiciário Trabalhista. O levantamento pode ser respondido até 24 de maio pelo QR Code que aparece na tela. Já está no ar o 2º episódio da 7ª temporada do podcast Trabalho em Pauta. A edição traz o tema Trabalho e Ressocialização. Para ouvir, basta acessar o canal do TST no YouTube. O programa também está disponível em todas as plataformas de áudio. Proteger crianças e adolescentes é missão de todos nós. A Justiça do Trabalho está engajada nessa causa com iniciativas para combater violações na infância e na adolescência. Um dos objetivos é impedir a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Nessa semana, marcada pelo Dia Nacional de Combate a esse tipo de crime, a repórter Larissa Batista preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Infância, fase de aprendizagem e crescimento. Tempo de brincar, descobrir um mundo novo. O
mesmo vale para a adolescência, período de descoberta e transformação. E para que essas duas etapas sejam vividas da melhor forma, a equação é simples: proteção mais educação. Mas para milhares de meninos e meninas, os direitos que propiciam um desenvolvimento adequado não são respeitados. A exploração sexual ainda é uma cruel realidade e atinge principalmente quem está em situação de vulnerabilidade e risco social. Essa é uma das piores formas de trabalho infantil. Os dados revelam um panorama cada vez mais preocupante. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, nos primeiros 5 meses deste ano, foram identificadas mais de 538 mil violações contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. As ocorrências envolvem maus-tratos, exploração sexual e até tráfico humano. No mesmo período, foram mapeadas mais de 93 mil denúncias de violência com vítimas na faixa etária entre 0 e 19 anos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com maior quantidade de casos. E o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que em 7 anos, quase 203 mil ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registradas. Quase 80 casos por dia. As meninas são os principais alvos dos agressores. A exploração e o abuso ocorrem principalmente em casa ou nos locais mais frequentados pela vítima. Para mobilizar a sociedade a combater violações aos direitos de crianças e adolescentes, maio foi escolhido como o Mês Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual na Infância e Juventude. A data é marcada pelo caso Araceli, ocorrido em 1973 em Vitória, no Espírito Santo. A menina, de apenas 8 anos, foi sequestrada, estuprada e morta por jovens da mesma cidade. Apesar da gravidade, o crime à época ficou impune. A Karina Figueiredo faz parte de uma rede de mobilização para que casos como este não voltem a se repetir no país. A campanha coletiva Faça Bonito quer sensibilizar, informar e convocar as pessoas para a luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Neste ano, a ação chega à 24ª edição e estampa uma flor amarela para representar a importância do acolhimento. A violência sexual, tanto o abuso sexual, que acontece mais no contexto familiar, como a exploração sexual, ela está presente de norte a sul do Brasil. Não é só de uma região ou só de um estado, é de todo o país. E é algo histórico, cultural, enraizado na nossa sociedade e que a gente precisa enfrentar. Enfrentar primeiro dizendo que ele existe, não podemos fechar os olhos para ele. Dizer que as pessoas têm que denunciar qualquer situação de suspeita que elas encontram. A Justiça do Trabalho está empenhada em contribuir com a erradicação de casos de exploração sexual no Brasil. Em 2023, o Tribunal Superior do Trabalho firmou parceria com o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O ministro do TST e coordenador nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, Evandro Valadão, destaca que não devemos invisibilizar o assunto. O TST se inseriu neste movimento, e é muito importante porque o TST trabalha num movimento de conscientização, quer dizer, de mostrar que esses problemas existem, de trabalhar formas de erradicação e de combate a essas questões, e também em campanhas efetivas de mobilização do TST, dos seus juízes, dos seus ministros, dos tribunais regionais através de seus juízes, através dos servidores, junto à sociedade civil para combater efetivamente essas mazelas. Os 24 tribunais regionais do trabalho também realizam palestras, seminários e projetos práticos para apoiar a causa. Um exemplo é o projeto Criançar, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba. A proposta é discutir o enfrentamento ao trabalho infantil, a exploração sexual e o racismo na infância. Já o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá,
atua na capacitação profissional das famílias e dos jovens que podem ingressar em programas de aprendizagem. Combater o trabalho infantil não é somente chegar dizendo não ao trabalho infantil. O não ao trabalho infantil precisa ser dito para os exploradores, para conscientizar a sociedade, mas para aqueles que estão vivendo do trabalho infantil, você tem que levar um sim também. Eu vou dizer não, mas eu tenho que levar um sim que possa contrapor essa saída do trabalho infantil. Porque quem está em situação de vulnerabilidade social, o básico da sua necessidade é o alimento. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil é outra instituição que abraça a causa. Eu observo que o nosso trabalho em relação a essa pior forma, ela tem sido muito mais voltada para a sensibilização da população, para que se possa fazer a notificação, para que se possa ter um tratamento adequado para a criança ou adolescente que está envolvida nessa situação, e incidindo para que a gente tenha mais recursos e investimentos nas áreas de proteção para esse público, né? Para a infância e para a adolescência de modo geral, porque se a gente tem políticas de promoção dos direitos da criança, isso vai reverberar na proteção desse público. Em caso de suspeita de qualquer situação de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, você pode e deve denunciar. O Disque 100 recebe chamados de forma anônima. Os casos podem ser denunciados ainda aos conselhos tutelares, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal e às ouvidorias dos Tribunais da Justiça do Trabalho. Esta edição do Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes oficiais do Tribunal. A gente te espera na semana que vem. Tchau!